todos, sou o Thiago Badaró, advogado especialista em Direito Condominial e professor aqui na Escola Superior de Advocacia, a ESA-OAB de São Paulo, em mais um episódio do nosso programa Questão Condominial, onde nós abordamos os principais assuntos voltados ao direito imobiliário e também o direito condominial. Nós vamos abordar um assunto interessantíssimo que é o compliance e a governança voltada à área de condomínios. E hoje, para falar de governança corporativa e compliance voltado à área de condomínios, eu trago a ilustre presença do Renato Fernandes, que é administrador, síndico profissional, formado em administração pela PUC Campinas, também formado em gestão condominial pela Escola Paulista de Direito e presidente do Instituto de Ética e Governança Condominial, o IEGC, com sede em São Paulo e também Campinas. Muito obrigado pela presença, Renato. É um grande prazer tê-lo aqui conosco e acredito que vai ser de grande valia a gente falar hoje de um assunto que eu entendo que está totalmente na moda dentro dos condomínios, que é o compliance e a governança corporativa, voltada à área condominial. Renato, por favor, eu quero entender então e quero que você traga de forma bem resumida o conceito de compliance e se há alguma diferença entre o compliance e a governança voltada para a área de condomínios. Legal. Thiago, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Dr. Thiago pelo convite, estar participando aqui, ao pessoal da ESA, da OAB de São Paulo, pessoal da produção aqui do Questão Condominial. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando de um assunto aí, do meu ponto de vista, tão apaixonante, que é a governança e o compliance voltado para a área condominial. Bom, em relação a justamente esses dois termos, né, muito em voga ultimamente, né, a novidade ainda no mercado condominial, apesar de alguns anos a gente já vê profissionais falando a respeito, mas existe ainda, eu percebo, uma confusão, um certo atropelamento entre o que é governança e o que é compliance. E, então acho interessante a gente começar mostrando essa diferença, né, para a gente discorrer sobre o assunto com mais clareza. Governança, ele está mais ligado ao modo de operação. Quando a gente fala de governança, é lógico, condominial, ela vem de governança corporativa, né? Vem do mercado de capitais, e ela nasceu como um modelo de gestão em que direciona, alinha os diversos interesses de administração, a sociedade, acionistas, né? E outras partes interessadas aí no desenvolvimento operacional da empresa. E a governança, ela existe sempre, de qualquer maneira, qualquer coisa, não só em empresas grandes, mas em pequenas, médias, microempresas, até a casa da gente tem governança, né? Tudo gira em torno de algum tipo de governança, de administração. Então, quando a gente fala de governança condominial ou mesmo corporativa, a gente está falando da boa governança, né? Porque pode ter governança e não ser boa. Então, a gente vai falar aqui da boa governança, então que dá essa linha geral de procedimentos aí, de maneiras seguindo os 4 pilares da governança que a gente vai falar daqui a pouco. E o compliance, ele faz parte desses pilares, né? Nós vamos discorrer sobre o assunto, vai ficar claro isso. O compliance, ele complementa a governança, na verdade, né? E, Renato, interessantíssimo você trazer para a gente também qual que é o pano de fundo em que nasceu as situações que permitiram que o compliance fossem implementados dentro da nossa situação atual. Como você bem sabe, né, e acredito que os colegas de casa também, o compliance é um instituto, ou um conceito, como a gente estava falando agora há pouco, que vem do mundo corporativo, né? A necessidade das empresas terem tudo regulamentado, processos que privilegiam sistemas jurídicos que estão de acordo com a legislação atual, mas isso teve um porquê, né? E eu quero entender qual que é o pano de fundo do nascimento do compliance, que eu acredito que vai se aplicar tanto para a área empresarial, mas também para a nossa área de condomínios aí, por favor. Exatamente, né? Como eu falei, a história toda começa no mercado de capitais, né? Nas empresas abertas. Isso lá no mercado americano e o europeu, né? Inglaterra principalmente, que vem buscando mais transparência na administração de grandes empresas, né? Principalmente as que envolvem participação de capital externo, de capital aberto.
No condomínio foi natural essa migração, né? Uma vez que o condomínio tem um perfil bastante próximo, né, da administração de empresas e que também demanda por uma transparência, né? Isso daí começou principalmente nos mercados americano e europeu, com o aparecimento de grandes escândalos, né, nessa seara que a gente viu aí no final do século passado e agora no começo desse século, e que mostraram que era necessário realmente algum tipo de controle, algum tipo de ferramenta que trouxesse mais segurança, no caso do mercado corporativo, para os acionistas, né, para o próprio governo, fornecedores, enfim, funcionários, que aquela administração estava sendo feita com responsabilidade. E a migração desse conceito para o mercado condominial foi quase que natural, né? Uma vez que o condomínio se assemelha bastante, né, em questão de gestão com as empresas, e não são poucos também os escândalos que a gente fica conhecendo e ouve falar, né? Quase não tem escândalo dentro da área de condomínio, nada, né? A gente não, é muito raro. E, enfim, e eu acho até que é uma tendência, né? A sociedade clamando por mais transparência, por mais responsabilidade corporativa, condominial, dos gestores, né? Em todas as esferas, né? Principalmente política, né? Governamental, por causa recentemente a Operação Lava Jato é obviamente um marco, né? Desse movimento. Então, a gente está buscando colocar dentro do condomínio esses mesmos conceitos que já estão comprovadamente funcionando nas empresas e trazendo mais transparência realmente e forçando, né, induzindo comportamentos mais responsáveis dos gestores, né? Perfeito, Renato. E é interessante a gente trazer também para o pessoal de casa que está nos assistindo a questão da interdisciplinaridade, né, que é praticamente o coração do compliance dentro do condomínio. A gente, enquanto advogado atuante na área condominial, nós temos que ter a consciência de que fugimos um pouco da questão da generalidade ou do generalismo como algo negativo dentro da área de condomínio. Quando eu penso em compliance na área condominial, eu tenho que pensar pelo menos num conhecimento não específico, mas geral, de várias áreas do direito, que vão acessar ali as mais diferentes práticas dentro do condomínio. E até pensando nisso, como você bem disse, nesse paralelo com empresas, né, e o compliance como uma possibilidade de transparência, e a gente sabe que, obviamente, a transparência ela é o carro-chefe do condomínio, uma vez que, eventualmente, todos os anos, na verdade, né, nós temos as AGOs, né, as Assembleias Gerais Ordinárias, em que tem que, obrigatoriamente, fazer-se uma prestação de contas específica, que fica presa a uma aprovação ou não aprovação. Eu tenho que fazer também uma previsão orçamentária, que também depende de uma aprovação, e a transparência dentro desses dois segmentos, ela tem que ser o carro-chefe, como eu falei, para que haja uma aprovação no sentido da aceitação dessas contas ou da previsão. E a pergunta que eu te faço, Renato, bem específica sobre o assunto é o seguinte: então, pensando nesse cenário de transparência, o compliance, ele se aplica a qualquer tipo de condomínio ou existe especificamente um condomínio em que o compliance não é aplicável? Eu que moro num condomínio pequeno, por exemplo, de poucas unidades, posso ter um compliance aplicado ao meu condomínio ou só para condomínios grandes? E é uma pergunta que eu acredito que o pessoal de casa vai fazer com certeza. É verdade. Isso daí, inclusive, de novo, o paralelo empresa-condomínio, né? Serve também, pequenas empresas também podem implantar o compliance, né? Ou devem implantar. A resposta é sim, claro, né? Tanto governança quanto compliance não só podem, como devem ser implantados em todos os níveis, né? De gestão. E mesmo condomínios pequenos vão se beneficiar dos conceitos, né? E complementando a questão da governança, qual a importância da governança nesse conceito todo? A gente destaca 4 princípios, né? O princípio da transparência, obviamente, o da equidade, que vai tratar com isonomia todos os interessados, né, e os envolvidos. O princípio da prestação de contas, ou accountability, né, que seria não só a prestação de contas em si, né, de mostrar
resultados, mas, enfim, se comprometer com esses resultados, né, a responsabilidade sobre eles, e o princípio da responsabilidade corporativa ou condominial, né, que a gente está falando, que é onde, do meu ponto de vista, eu vejo que se encaixa o compliance. O compliance ele entra nesse pilar da responsabilidade da governança justamente para criar caminhos, né, criar um código de procedimento que vai garantir que a governança funcione da melhor maneira possível. Para qualquer tipo de condomínio. Para qualquer tipo de condomínio, de qualquer porte, e que vai colaborar para que os condôminos se sintam mais tranquilos, mais confortáveis, de que quando ele está recebendo o melhor tratamento e que a transparência na gestão é a melhor possível, né? Perfeito, Renato. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, ainda relacionada ao nosso tema, com relação ao que você me disse sobre os pilares aí do compliance, que para a gente é muito interessante, e se há também algum tipo de visibilidade da avaliação de riscos dentro do compliance, e como é que funciona dentro desse panorama de pilares dos compliances em condomínio. Exatamente. A avaliação de risco é um ponto essencial em todo o processo. Né? Na verdade, a gente até, no curso de pós-graduação lá da PUC, o curso é Governança, Risco e Compliance. Perfeito. Então, o risco é essencial e ele entra ali como um dos pilares, é o principal pilar, só deixando em primeiro lugar, na verdade, o engajamento da alta administração, porque sem isso nada acontece. Então, da mesma forma que dentro das empresas, no condomínio é muito importante que a alta gestão, síndicos e conselheiros principalmente, adotem, né, suportem a adoção, a implantação do compliance no condomínio, porque senão nada vai acontecer. E depois disso, o risco, a avaliação de risco. Porque é com base na avaliação de risco que você vai montar todo o resto do projeto, do programa de compliance. Então, cada condomínio, assim como cada empresa, tem a sua avaliação de risco, dependendo do porte, dependendo do modelo, dependendo da estrutura operacional que ele tem, o tipo de morador, enfim, é uma série de detalhes que são característicos de cada condomínio e que vão aí direcionar a maneira como você vai conduzir a avaliação de risco. Com base nessa avaliação de riscos é que você vai montar todo o resto do programa de compliance, o código de conduta, controles internos e tudo mais, né? Renato, então em complementação até essa questão dos pilares aí do compliance e também da avaliação de risco, eu queria saber a sua visão enquanto administrador da importância do advogado, né, ou do corpo jurídico do condomínio nesse tipo de avaliação de risco para o condomínio. Então, isso é essencial, né, Tiago? Vamos pensar em alguns casos práticos, né? Então, numa avaliação de risco, você vai levantar, por exemplo, o condomínio tem funcionários próprios. Tem uma série de riscos aí que tem que ser avaliados, né? Estão cumprindo carga horária, se estão realizando trabalho específico, que foram contratados, não tem algum acúmulo de função. Se estão devidamente contratados, se, né? Se o contrato está formalizado. E mesmo que não seja funcionário próprio, né? Se for uma terceirizada, o condomínio tem a responsabilidade dele solidária sobre isso, então tem que ter uma análise de contrato, tem que fazer uma verificação de cumprimento de normas, e aí, né, a gente já dentro do compliance, e aí a gente vai falar mais para frente, inclusive, do compliance de terceiros. Então, assim, uma avaliação jurídica, né, embasada por um profissional da área jurídica é essencial para que essa avaliação de risco seja feita com responsabilidade, né, com competência, para garantir a segurança que o condomínio espera com o programa. Uma coisa que eu vejo bastante também, Renato, são condomínios que pedem cada vez mais que o advogado faça uma análise de risco dos processos que hoje o condomínio faz parte. Seja ele autor, seja ele réu desse processo, requerente ou requerido, por óbvio o advogado ele não consegue dar a certeza do êxito, mas um relatório contingencial, dando uma perspectiva de possibilidades dentro do processo, analisando documentos dentro do condomínio, é muito interessante. Eu vejo que é muito bem visto como um serviço cada vez mais prestado pelos advogados dentro do condomínio. Então, alinha-se ao que você falou no sentido dessa avaliação de risco, a importância
dos profissionais da advocacia dentro desse parâmetro, né, para conseguir trazer toda a lei, né, e os limites da lei em que o síndico vai atuar, as administradoras vão atuar. Então está perfeito o seu discurso com relação a essa questão da análise de risco. Continuando então, mais uma pergunta de extrema importância também para o nosso assunto de hoje. Eu queria saber qual que é a importância do treinamento e a comunicação das políticas de compliance dentro do condomínio. Ah, legal, Thiago. Bom, como a gente já falou aqui, Compliance é um programa que a gente espera que venha da parte da gestão, a parte superior da gestão, né, que parta deles esse conceito e essa implantação, porque é muito importante. A gente chama aqui no nosso meio do Turn at the Top, que é o exemplo vem de cima. Então, mas é óbvio que espera-se que a adoção seja completa, né? Todos os envolvidos de alguma maneira. No caso do condomínio, a gente está falando aí de condôminos, de funcionários, além da alta gestão, e até de fornecedores. Então, você faz isso como? Disseminando a informação, através de treinamentos, comunicação. É bom que exista até uma frequência. É importante que as pessoas sejam lembradas desse programa, que esse programa existe no condomínio, que ele é levado a sério e que ele está sempre se renovando. Como eu disse, né, compliance não é um projeto, né, ele não tem começo, meio e fim. Ele é um programa. Ele é implementado e depois mantido, de preferência eternamente, para garantir aí os conceitos de compliance. E aí o envolvimento de todos mesmo, é essencial. A questão do treinamento e da comunicação para manter esse envolvimento. Perfeito. Até pensando nessa questão que você colocou como um programa, né, um processo a ser seguido para sempre dentro do condomínio, né, a gente pensa em um prazo extenso, sem nenhum tipo de prévia de finalização. Queria saber o seguinte: se existe então algum desvio desse procedimento, por exemplo, vai um escritório de advocacia, uma empresa específica, cria processo de compliance dentro do condomínio, aquele condomínio começa a seguir determinadas regras com resultados. Se acontece um desvio dessas regras, existe algum canal de denúncia? O que você recomenda como sendo um sistema protetivo para que o compliance seja seguido não só por aquela gestão que implementou o compliance, mas por outras gestões que venham no futuro? Legal, é importante falar, para garantir a perpetuidade do programa, é essencial que ele seja aprovado em uma assembleia, pelo menos. Tá? Pelo menos a adoção desse sistema do condomínio, ele faça parte da pauta de uma assembleia, que ele seja aprovado. O ideal é que se forme uma comissão, né, alguma coisa desse tipo, mas alguém tem que se responsabilizar, de preferência não o síndico. Nas empresas são os Chief Compliance Officer, né, os CCOs. Então, isso aí, ou através de uma empresa ou de um profissional, e que vai coordenar esse trabalho no condomínio e que, sendo aprovado em assembleia, passa a fazer parte. Se possível, a gente entende a dificuldade, mas o ideal mesmo seria que ele passasse a fazer parte da própria convenção do condomínio, porque aí a gente garante a segurança jurídica desse programa no condomínio. E em relação ao canal de denúncia, ferramenta também é um dos pilares do programa de compliance, essencial para garantir que os desvios possam ser denunciados de maneira segura, tanto por parte do denunciante quanto do denunciado, porque é só uma denúncia. Então, às vezes, a gente tem visto isso até, infelizmente, com certa frequência, de denúncias que não procedem, mas que quando você vai lá perceber que aquilo não procede, a imagem daquela pessoa já foi de alguma forma prejudicada. Então, para garantir tanto o denunciante quanto o denunciado, o canal de denúncia de forma sigilosa deve ser implantado logo no começo, assim que definido o Código de Conduta, e aberto, né, para todos, não só condôminos, mas funcionários e até fornecedores, né, o público externo do condomínio, para garantir que essa comissão gestora do compliance tenha acesso a denúncias e a informações que normalmente ela não conseguiria. Outra pergunta que eu gostaria de fazer
também importante é quem implanta o compliance no condomínio. A gente está falando bastante da sistemática do compliance, né, dessa importância que ele tem. A gente vai falar um pouquinho no final da nossa entrevista sobre os resultados que o compliance pode te trazer, mas é interessante para o pessoal que está nos assistindo saber quem que implanta o compliance do condomínio, quem são as empresas que trabalham, qual que é o perfil que tem que atender o condomínio nesse sentido. Bom, o compliance condominial é muito recente, né? Muito recente. Eu mesmo não tenho assim, nenhuma informação de um condomínio que já tenha concluído. É claro, o programa de compliance ele demanda aí de 12 a 18 meses. Então, quer dizer, com certeza tem condomínios em andamento. A gente, né, mesmo tem 2 condomínios em andamento, mas implantado, que eu saiba, ainda nenhum. Mas, então, é muito importante que esse processo de implantação seja conduzido por um profissional capacitado ou uma empresa, né, capacitada. O compliance, por ele ter um envolvimento muito forte com a questão de legislação, a participação de um advogado, de alguém de direito ligado à compliance, vai colaborar demais com essa implantação. É óbvio, né, a gente tem que deixar o condomínio sozinho, a gestão do condomínio, o síndico, não é possível, eles não vão conseguir fazer assim, a não ser, lógico, que dentro dessa comissão tenha um profissional gabaritado, mas não é a realidade que a gente vê. Então, é muito importante isso, a participação de profissionais gabaritados, principalmente o pessoal da área jurídica, para ajudar a conduzir esses trabalhos dentro do condomínio. Perfeito, Renato. E para finalizar a nossa entrevista, eu queria saber de você algum resultado interessante que você possa trazer, algum case específico do resultado do compliance dentro do condomínio, que trouxe de vantagem para o condomínio, um trabalho bem feito, a longo prazo, que a gente sabe que não é do dia para a noite que acontece, mas trouxesse algum case de resultado interessante que você possa falar para o pessoal de casa. Então, como eu falei, né, eu não tenho conhecimento de nenhum condomínio que esteja já em fase pós-implantação. O que a gente tem são condomínios em implantação do compliance e, para dizer a verdade, se for falar em vantagem, a gente começa a perceber a vantagem do compliance no condomínio quando você fala para as pessoas. Uhum. Quando as pessoas ficam conhecendo o programa de compliance e a possibilidade de se adotar isso dentro do condomínio, o clima já muda. Uhum. Né? Você percebe o engajamento das pessoas, o interesse delas nesse sentido e como elas querem que isso aconteça no condomínio delas. Então, assim, o maior benefício que eu vejo do compliance, da boa governança no condomínio, é a mudança de clima, é a diminuição daquela postura meio belicosa que a gente costuma ver nos condomínios, nas assembleias. A briga, o murmurinho, né? Só o fato de você falar da implantação de um programa como esse, a coisa parece que já muda. As pessoas já começam a vislumbrar uma luz no fim do túnel, que é mais ou menos o que aconteceu, né, a nível Brasil, aí, né, com a Lava Jato e tudo mais. Então, assim, apesar da gente não ter eu, pelo menos, não conhecer um programa implantado por completo, os benefícios em termos de coletividade e de gestão, né, do condomínio, eles já se mostram até mesmo em fases iniciais, né, da implantação do programa. Perfeito. O que eu vejo muito, né, de alguns condomínios que já implementaram compliance de forma mais efetiva, lembrando que é sempre uma solução a longo prazo. Por exemplo, eu vejo muito em assembleia, quando há uma avaliação contábil bem feita, né, uma previsão orçamentária respaldada por um sistema de compliance, em muitos casos não aumento da taxa condominial no ano seguinte naquela AGO, porque sabe-se o que vai pagar. A previsão é melhor preparada. Exato, o custo que tem. Então, a possibilidade de você não ter um aumento da taxa condominial naquele ano específico é interessante e corrobora com aquilo que você trouxe, né? Com a questão de evitar a briga, não ter mais a conversa paralela, a briga direta com o síndico acaba sendo minimizada porque exatamente a transparência ela se torna algo importante e o carro-chefe do condomínio, como a gente falou. Exatamente. E, consequentemente, na valorização, né?
que no fim da linha, né, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de lucro, quando a gente está falando de condomínio, a gente está falando de valorização, né? Não só de valorização financeira do imóvel, mas a valorização da vida, da vida em sociedade, ali, a vida comunitária. Então, o programa de compliance e governança ele vai com certeza colaborar nesses dois cenários. Né? Perfeito, Renato. Eu quero agradecê-lo então pela presença. As portas estão abertas. Nós vamos deixar os nossos canais de comunicação para que você mande perguntas também para o Renato ou para a produção do nosso programa com relação ao tema do compliance. E aguardamos vocês no nosso próximo episódio, na próxima quinzena. Um grande abraço. Até mais.